Entra lá que agora eles vão atualizar tudo sobre o Henri Castelli. E, gente, o Henri Castelli, ele teve que ser levado para um hospital. Então, ele teve que sair do confinamento, né, por questões de saúde. A produção, né, emitiu um comunicado dizendo que ele foi prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã e que o participante Henri Castelli foi encaminhado para a realização de exames em um hospital. A causa da convulsão pode ser várias, né? Pode ser variada. Mas eu ouvi já que, como o Henri Castelli sofreu um acidente há um tempo atrás, ele ficou com algumas sequelas. E que isso poderia, né, ter sido aí o motivo da convulsão dele. A gente está apurando mais informações sobre ele. Eu já entrei em contato com as minhas fontes. Já eu trago mais informações sobre o que pode ter causado a convulsão no Henri Castelli. Mas a gente quer saber a sua opinião. Você acha que demorou no socorro? Eu confesso para vocês o seguinte. Eu fiquei um pouco abismada com a demora no atendimento para o Henri numa situação tão grave que foi uma convulsão. Quem já viu, quem já presenciou ou quem já convulsionou, sabe o quanto é sério isso, né? Quantas complicações isso pode trazer para a pessoa. Existem algumas técnicas que a gente aprende de primeiros socorros, não sou nenhuma especialista, mas de você segurar a cabeça da pessoa e ela de lado. Eu, quando trabalhava como atendente, acabei passando por uma situação assim com uma cliente minha. Foi o primeiro instinto que eu tive. Mas eu fiquei chocada por algumas razões. Primeiro, pela demora do atendimento, apesar dos outros brothers terem falado que ele estava convulsionando. E em segundo, pela forma desumana que os próprios colegas de confinamento não saíram para não perder a prova, não saíram dos seus lugares para socorrer uma pessoa que estava, assim, correndo um risco de vida. A exceção do cowboy. A exceção do cowboy. Mas demorou, né? Demorou, né? Acho que ele ficou meio atordoado ali, mas ele foi o único, de fato. Você tem razão no seu comentário. Todo mundo preferiu continuar na prova. O que é mais importante? Lógico. Uma prova, né? Uma liderança, um prêmio, ou socorrer a vida de alguém? Eu acho que faltou ali um feeling da galera. Ainda bem que o cowboy, né, teve a coragem, teve ali a presença de espírito de ir socorrer o Henri, mas mesmo assim eu fiquei um pouco impactada com o pessoal só gritando, vendo o que estava acontecendo, mas sem tomar nenhum tipo de atitude. E você, Bruno? Não, eu também, né? Acho que teve uma demora, acho que faltou treinamento, talvez a produção, de uma forma irresponsável, porque se você está colocando um programa dessa magnitude no ar, você tem que estar preparado para todas as situações possíveis. Eu não me recordo, posso estar falhando aqui na memória, eu não me recordo de um participante convulsionando. O último participante que eu me recordo, que teve um problema grave de saúde, parece que no coração, foi a irmã do Davi Brito, a Raquel Brito, aqui na Fazenda, e foi devidamente atendida. Agora, a grande questão é, além do acidente, a gente sabe que o Henri Castelli, ele sofreu uma agressão de uma forma assim covarde, uma agressão brutal no Nordeste há um tempo atrás, que desfigurou o rosto dele. Eu também não sei se tem alguma relação com esse fato de agora. Agora, né, o que me preocupa muito é no decorrer da trajetória do Henri Castelli. Será que ele tem condições clínicas? Ah, mas ele passou por toda a bateria de exames, né, senão ele não estava lá qualificado para ser um participante. Só que, né, essa bateria de exames, ela precisa ser refeita, porque se com 2 dias de programa o cara sofre uma convulsão, né, da magnitude, da proporção que tomou, eu acho muito complicado. E só um ponto, né, só para passar a bola para os meninos ali, o início do Henri Castelli turbulento, né, tem rede social dele sendo disputada a tapas pelas assessorias aí. Quem cuida da rede? Não, sou eu, não, você não manda nada, quem manda sou eu e tal. E além disso, um problema clínico, tudo isso com 2 dias de casa. O Henri Castelli que joga o sal grosso aí, que o negócio tá pesado pro lado dele. E já a gente vai falar das polêmicas envolvendo ele aqui do lado de fora, que ele nem imagina que tá acontecendo. Mas eu queria saber dos meninos, Max e Lucas. Vocês presenciaram, né? Viram que a prova de resistência durou aí 10 horas. A Sara até disse assim, olha, ele já tinha me falado 1 minuto antes que ele queria desistir. Ou seja, ele já estava dando sinais de que ele estava passando mal. O pessoal achou que ele tinha pulado. Do tipo assim, cansei, pulei. E aí talvez essa tenha sido a demora até da resposta dos dois. Mas
Queria saber primeiro a opinião do Max. Max é muito expansivo, muito espontâneo. Se você visse alguém passando mal assim, você conseguiria ter uma reação rápida ou você acha que você iria dar aquela travada? Eu acredito que eu teria me jogado para ajudar a pessoa. Eu sou esse tipo sou esse tipo de ser humano quando algo está acontecendo. Inclusive, hoje foi em média ali das 9h30, né? Nós estávamos, inclusive, ao vivo, quando nós recebemos essa notícia do Henry. E o que mais me chocou foi que a produção, nós sabemos do potencial desse reality, é uma prova de resistência, como a Mônica mesmo falou, onde baixa a pressão, onde você perde parte da sua energia. Me choca não ter um médico profissional ali, próximo à prova, para poder prestar um socorro de imediato e você deixar a responsabilidade da vida de alguém que se prontificou a participar de um reality na mão de dummies que não são especializados, são pessoas normais que estão lá trabalhando, não que a culpa seja atribuída a eles, mas ele poderia ter perdido a vida dele se o pessoal, porque o pessoal, inclusive, quem assistiu o vídeo vê que os participantes começam a gritar, ele tá convulsionando, ele tá passando mal, até que os dummies chegaram até ele, né? Exatamente. Uma coisa que eu gostei foi a atitude do cowboy. Ele não se preocupou ali se ele seria ou não seria eliminado. Ele já correu ali de uma forma de tentar ajudar ele, porque estava muito feio, ele estava todo torto. E a posição cheia de bolinha, cara, era perigoso ele se afogar mesmo. Exato. Ali foi uma situação grave. Será que ele pode ser... A situação dele pode se agravar e ele ter que deixar o jogo? Olha, gente, eu sou muito curiosa, né? E aí eu até comecei a pesquisar e por isso que eu tô com o telefone aqui para não falar bobagem para vocês, tá? Que a gente não faz, inclusive uma curiosidade do Link Podcast, né? Muitos lugares, até podcasts, programas, enfim, fazem com uma câmera com TP, com texto. Aqui no Link nós fazemos tudo como se nós estivéssemos falando com uma pessoa normal. Então a lente da câmera é como se fossem os seus olhos. Por isso que a gente pega aqui, ó, papel, às vezes, né, checa o celular, porque a gente não tem texto para ler. Nós fazemos tudo aqui junto com vocês para apurar as informações e para que a nossa comunicação seja a mais próxima possível. E eu fui pesquisar sobre o que pode causar a convulsão. Lembrando que a convulsão não é a doença. A convulsão, ela é como se fosse uma febre. Ela é a causa de uma doença. Ela é a consequência de uma doença. Exato, a consequência. Obrigada, Bruno. Imagina. Ela é a consequência de uma doença. Então, algo no corpo não está funcionando. E aí ele convulsiona, tá? Vou ler aqui para vocês. As convulsões ocorrem por atividade elétrica anormal no cérebro, causadas por fatores como epilepsia, febre alta, traumatismo craniano. Não lembro se na agressão ele sofreu algum tipo de traumatismo, ele sofreu traumatismo craniano e teve a mandíbula completamente desfigurada a ponto dele ter que passar por 3 intervenções cirúrgicas. Então, essa agressão, esse traumatismo craniano pode ter gerado nele essa sequela que causa a convulsão. Mas o que causa a convulsão? Aí eu vi aqui alguns fatores, tá, gente, que podem causar, que são gatilhos comuns. Então, assim, não é que nesse momento, por conta do trauma, não, é porque como o corpo dele estava fazendo uma prova de resistência, o corpo estava estressado, né? Então, assim, alguns gatilhos comuns que são desencadeadores, que podem, né, gatilhar a convulsão, que pôde, né, quem sabe, um desses fatores foi o que gatilhou a convulsão do Henry Castelli. Falta de sono, cansaço excessivo, pensem que é uma prova 10 horas em pé, às vezes na fila do banco, 1 hora a gente já fica estressado, imagina 10, né? Estresse, o corpo, né, tá ali, tá tentando ficar em pé, tá tentando ficar acordado. Ansiedade, primeira prova da temporada, primeira liderança, confinamento, né, quantos dias que eles já estão confinados, cabeça como fica, né? Ele já voltou para casa, Mônica? Desidratação, até o momento, até onde eu tinha visto, não, porque nós estávamos em reunião, né? Sim. Mas se alguém tiver alguma informação, pode colocar no chat. Tô dando uma pesquisa. A última informação Desidratação que a gente... e luzes piscando. Só para finalizar, meninos. Falta de sono, cansaço excessivo, estresse, ansiedade, desidratação e luzes piscando. Tudo que ele estava passando ali naquele momento de prova, né? Não, então, se todos esses sintomas são, né, desencadeados a partir
né, de um estresse, de tudo isso, e dá essa descarga e ele acaba ali convulsionando, eu acho que então, né, a bateria de exames precisa ser revista, porque é tudo isso que ele vai enfrentar ao longo de 3 meses. Estresse, gente falsa, luzes, prova de resistência, falta de sono, se cair na xepa, uma alimentação escassa. Então, realmente, se ele não tem condições clínicas, por isso que eu peço ajuda até dos meninos aqui, do pessoal de casa, pra, né, quem tá aí com o Globoplay ligado... Acabei de receber a informação. Ele tá dentro da casa já? Não, ele está passando por exames ainda. Segundo o Léo Dias, ele está consciente. Ele ficou consciente, mas isso é uma postagem de há 3 horas atrás, então tudo indica que não foi tão simples, né? Porque ele ainda não retornou para casa. E eles não podem mais. colocar o Henri Castelli de volta na casa se ele não tiver plenas condições Exato. de saúde para participar do confinamento. Inclusive, essa talvez teria sido, não sei se uma falha do programa ou se, né, uma infelicidade mesmo de ter gatilhado nele. Porque se perguntasse para ele, né, sei lá, você teve alguma convulsão? E ele responde, não, nunca tive. Primeira vez que tive foi no programa. Mas também, será que ele já passou 10 horas em pé, sem beber água, ansioso? Enfim, o corpo estava passando por uma prova de resistência. Esse mapeamento vai ter que ser feito Exato. agora, né? O histórico do Mas ele tá no progresso hospital dele. ainda. Agora, de qualquer maneira, gente, todo mundo tá contente aqui com a participação do Henry, pô, um ator fantástico que tá sumido da mídia, tá no ostracismo, teve episódio de violência na trajetória dele. Então tá todo mundo aqui torcendo pelo Henri Castelli. Agora, saúde em primeiro lugar, né? Que se lasque o programa, que ele tenha outra oportunidade, caso ele não esteja em condições clínicas de retornar com segurança. Não adianta nada voltar para o programa, é a última chance da vida. Não é, né? Novas oportunidades vão surgir. A gente quer ver o Henry, estamos aqui em oração pelo Henri Castelli, mas que ele esteja 100% clinicamente para poder continuar na disputa. Do contrário, vá para casa, vá para o hospital, faça todos os exames necessários e volte o ano que vem ou, né, que novas oportunidades apareçam para ele. Vamos orar pelo Henri Castelli. Ele é um cara que ele não aguentaria permanecer no quarto branco. Pois é. Né? Que inclusive porque nós existem comentamos todas essas questões de desidratação, de luz, estar num ambiente fechado. E aí, eu até queria citar aí em relação ao quarto branco, porque a galera continua todo mundo lá, né? Naquelas mesmas questões, só que aí estão dando água, estão permitindo ir no banheiro, estão dando a bolacha de água e sal. E eu fiquei pensando, cara, a galera vai ficar lá o restante do programa todo. Não tá tão desconfortável Não tá assim, tão né? desconfortável.